Olá, eu sou a Jussara Coelho e esse é o UFOcast, o videocast da Universidade Federal de Uberlândia, que mostra os pesquisadores para além de suas pesquisas e a universidade para além de seus muros. Olá, eu sou a Sara Camelo e hoje a gente vai falar de um tema muitíssimo importante, né, Jussara? Educação financeira. E para falar sobre esse tema, a gente recebe hoje aqui o coordenador do Núcleo de Educação Financeira aqui da UFO, que também é professor aqui e doutor em Administração de Empresas com foco em finanças. Muito bem-vindo, Dani Rogers. Bem-vindo, Dani! E também marca presença aqui no UFOcast a coordenadora do projeto Educação Financeira, uma ferramenta na instrução de jovens para o uso consciente do dinheiro. Ela é doutora em administração, com área de pesquisa em finanças e mercado de capitais. E também professora do curso de Ciências Contábeis aqui da UFO desde 2009. Eu estou falando dela, Lísia de Melo Queiroz. Bem-vinda, Lísia! Bom, e no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do planejamento financeiro, como investir e como gastar melhor o nosso dinheiro, né? E não poderíamos também deixar de falar dos trabalhos desenvolvidos pelos nossos dois convidados. Um deles é o Núcleo de Educação Financeira aqui da UFO e também o projeto Educação Financeira, uma ferramenta de instruções para jovens para uso consciente do dinheiro, Jussara. Então, fica ligado, o UFOcast está começando para a gente falar sobre esse tema muitíssimo importante, de forma leve e descontraída no nosso bate-papo. Então, a primeira pergunta é melhor a Nath Finanças ou a Natália Cury? Para falar sobre finanças, eu não sei se vocês conhecem, são duas influências importantes que falam sobre finanças. Uma fala sobre finanças, né? Para quem tem pouca renda, e a outra também fala para quem tem pouca renda, mas eu acho que é voltado para outro. Então, eu quero ver o que vocês acham um pouco sobre esses influencers e essas ideias que tem e o que é a educação financeira. Então, vocês podem falar os seus dois ao mesmo tempo, tá? Um completa o outro, vocês podem ficar bem à vontade. Tá bom. Muito obrigado pelo convite, é muito bom participar desse tipo de bate-papo, falar sobre educação financeira, um tema tão importante. Eu acho que você já respondeu a própria com o seu comentário. Uma tem um perfil um pouco mais para baixa renda, né, para jovens, que seria a Nath Finanças, e a Natália Arcuri, ela é mais geral, mais para adulto, ela também fala muito sobre investimento, e então é um pouco diferente. Acho que as duas têm o seu papel, têm a sua importância, assim como vários outros influencers. Eu acho que eles trouxeram esse tema de forma muito mais descontraída, muito mais leve para a população, e isso ajudou muito as pessoas a entenderem mais sobre educação financeira. Então, acho que eles tiveram um papel muito importante. É claro que a gente tem que ficar atento para pegar opiniões de realmente influências que tem nome, que quer ajudar, está disposto a ajudar, né? Uhum. Mas, de maneira geral, acho que o papel deles é muito importante. Acho que sobre educação financeira, para eu não ficar só eu falando, a professora Lísia falar Lísia, sobre o que é isso. educação financeira, então, para quem está assistindo a gente? Então, a educação financeira, primeiro, obrigada por estar aqui, né? Estar participando aí desse UFOcast, num tema tão importante como a educação financeira no nosso país aí, que é um tema imprescindível para qualquer classe, né? As influencers aí estão atingindo públicos diferentes. Eu acho que desde criança a gente tem que estar introduzindo esse tema aí na educação das crianças, dos filhos, né? Então, a educação financeira ele é o conhecimento que a gente tem das nossas próprias finanças e a organização e o planejamento delas. Desde quanto que você ganha, como que você gasta, como que você vai planejar o futuro, quais são as metas que a gente tem, né? Então, às vezes, a pessoa gasta muito com coisas supérfluas e depois falta para, numa ocasião, ter essa renda guardada para o imprevisto. Então, isso é um assunto muito importante que a gente tem que estar, desde qualquer idade, para qualquer público, é importante a gente ter
essa consciência. De forma mundial, quais são os países ou localidades que se importam mais com isso e qual que é o impacto que tem isso assim, na realidade dessas pessoas? Às vezes os países mais desenvolvidos, eu não tenho muita noção, né, de quem que não tem. Eu sei que aqui no Brasil ainda tem muito que melhorar, né? Então, agora que as escolas particulares, principalmente, estão começando a dar essas noções, né, de educação financeira, algumas, mas eu queria saber, assim, de uma forma mais global, vocês têm essa informação, alguma coisa assim? Lá nos Estados Unidos, eles dizem que a criança já nasce uma poupança, né, para poder guardar dinheiro, porque lá a universidade é paga. Né? Então, eles já guardam dinheiro, então eles têm essa consciência. Eu acho que os países desenvolvidos já têm essa consciência de guardar dinheiro. No Brasil, a gente tem agora já as novas diretrizes da educação, tendo essa educação financeira já presente, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio, como um tema que precisa ser debatido. Né? A gente não tem ainda essa consciência de guardar, de ter um dinheiro para imprevistos, mas eu acho muito importante nos países também em desenvolvimento, países com mais baixa renda, mesmo assim ter essa consciência financeira. E é um autoconhecimento, né, Dani? A gente se conhecer, saber o que a gente quer para o futuro, saber o que a gente precisa para fazer esse planejamento. Eu queria complementar o que a Lísia falou muito bem. Eu acho que, além da educação financeira, que ela explicou muito bem, que é a parte do conhecimento, acho que é importante a gente ter alfabetização financeira. Por quê? Porque a gente inclui, dentro do contexto, a parte do comportamento e da atitude. Porque não adianta só conhecer sobre finanças se você não agir para melhorar as suas finanças, se você não tiver comportamento condizente para melhorar as suas finanças. E o que seria isso, essa alfabetização? É a junção da educação financeira, que é a parte do conhecimento, você saber sobre o assunto, com o comportamento e a atitude. Você ter comportamentos e hábitos condizentes com a melhora das suas finanças e atitude, fazer com que as suas finanças sejam boas. Por exemplo, tendo um orçamento doméstico. Então, você sabe que é importante ter orçamento doméstico. O que é o orçamento doméstico? Educação financeira. Atitude, você ter o orçamento doméstico. Certo? Então, são coisas diferentes. Então, isso é importante. O que é orçamento doméstico? Seria planejar. Quanto que eu vou gastar de moradia? Quanto que eu vou gastar de transporte? No papel, quanto que eu vou gastar de lazer? No papel, numa planilha de Excel, num bloquinho de notas, num caderninho. A gente já tem até aplicativos, né, gratuitos, aplicativos pagos, que já te faz essa organização sem precisar da planilha, do papel. Às vezes você passa o cartão, né, na padaria, gastou ali 5, 10 reais comprando pão, você já joga lá no aplicativo, no final do mês você já tem quanto que você gastou em cada área de gastos familiares. E pensando nessa alfabetização, a gente pode falar que a culpa é do capitalismo, sendo que no sistema que a gente vive já quer que a gente gaste, até mesmo para movimentar, ou não? Acho que não, eu não colocaria culpa no sistema nosso de produção, não. É claro que a gente tem muita propaganda, né? Muita informação para a gente consumir, querer consumir o tempo todo, mas se a gente tiver autocontrole, autoconhecimento, uma boa educação financeira, se a gente tiver realmente disposto a não gastar, nós não gastamos. É claro que tem essa questão do marketing agressivo, mas também tem o nosso papel, né? Será que a gente faz por onde a querer realmente poupar, querer investir, querer não gastar mais do que ganha? Mas eu vou falar que eu acho que é um gargalo, assim, porque, por exemplo, né, eu tenho uma filha de 3 anos. Aquele tal daquele, eu não vou falar o nome, será que é um problema? Não sei. Influências do tipo do Lucas Neto. Ele fica mostrando um negócio ali o tempo inteiro. Algumas crianças não entendem muito bem, mas umas entendem que existe uma forma de eu ir lá e adquirir aquele produto, né? Então, tem que ser tão primário, né, essa alfabetização, né, essa questão comportamental, porque a gente ainda fica sem saber, assim, será que é isso que ela quer realmente? Ou será que ela só viu porque o menino que parece uma criança... Com quanto tempo a gente pode começar a aprender sobre educação financeira, né? Eu acho que desde sempre.
né? Essa questão que o Dani acabou de falar, de marketing, ele é muito influente até nas crianças. Também não queria falar uma marca, mas tem um produto que fala na televisão assim, compre tal, seu filho merece tal. Né? Então, aquilo ali vira um jingle na cabeça da criança, do adulto, e te faz comprar esse produto mesmo que você não tenha essa necessidade. Né? Isso serve para comida, serve para roupa, serve para tudo. E aí a gente tem que tomar cuidado também com esses influencers nesse sentido. Né? Às vezes um desenho, às vezes um programa infantil está ali influenciando até as crianças. Esses dias agora eu ouvi uma história de uma criança, netinha de uma amiga minha. Ela deve ter ali por volta de uns 2, 3 anos. Ela queria que comprasse alguma coisa, o pai falou que não podia. Ela falou, não, papai, passa o relógio. Porque o relógio tinha, nem mais é cartão, né? O relógio tem lá. Ela, não, papai, passa e fez assim. Sabia nem o nome certo, né? Só fez o gesto. De 2 para 3 anos. Nem sabe de onde vem, né? Tipo, o que é. Antigamente falava assim, não, passa o cartão. Não, agora nem é cartão passa mais. O negócio. Passa o negócio, papai, ó. Tipo assim, né? O dinheiro cai do céu. Então, acho que essa alfabetização financeira tem que ser desde que a criança realmente tem essa percepção de gastar, né? Então, vai no supermercado, eu quero isso. Não, olha, papai não pode, mamãe não pode. Né? Então, essa consciência eu acho que é desde sempre. Né? Então, eu acho que no supermercado não é bom nem levar a criança. Se vai você tiver opção, assim, a minha sugestão, se tiver opção, não leve. Porque realmente... Fica aí a dica para os papais que estão assistindo a gente. Não leve a criança no supermercado. Não vá com fome. A gente porque você gasta mais se você for com fome. Principalmente quem vai comprar o presente de Natal, né? Em cima da hora. Não vá levar a criança que elas querem tudo. Não, tudo. Ainda mais pro Natal. Jussara é experiente nisso. Bem, então, Dani, conta para mim sobre o NEF. O Núcleo de Educação Financeira aqui da UF. Ele foi fundado em 2016, né? O que vocês fazem lá? Então, nós fazemos muita coisa, né? Nós estamos aí nessa luta desde 2016, tentando trazer um pouco de educação financeira para a população, principalmente aqui de Uberlândia. Mas na pandemia nós até expandimos bastante. Nós fizemos congressos online, que teve aí participantes de quase 20 estados, então deu uma abrangência maior. Então, nós fazemos cursos, fazemos eventos, lives, pesquisas. Então, nós tentamos trabalhar com diversas ações que ajudem as pessoas a terem uma educação financeira melhor. Então, é gratuito? Como que faz? Praticamente todos os nossos eventos são. Mas quando nós temos algum tipo de evento pago, aí são inscrições acessíveis para que nosso aluno possa participar, para que ninguém fique de fora. E a gente sempre teve como política de que se quer participar, participa. A gente não deixa as pessoas não participarem, o nosso aluno, né, especificamente, só por causa de dinheiro. Ser acessível, mesmo se tiver alguma inscrição. E se alguém tiver curiosidade, né, a gente está aqui mostrando o Instagram do NEF, né? Tá aqui na tela para vocês verem. Daquela stalkeada, né, Jussara? Ver qual que é a parte da educação financeira e da alfabetização que encaixa no seu perfil e no seu padrão, né, para ajudar mesmo, né? E as áreas? A gente estava falando aqui antes, um pouquinho do FUCast começar, as áreas que englobam essa educação financeira. Porque às vezes a gente acha que é só o dinheiro ali, anotar as coisas, mas o que o NEF aplica, que ensina a gente que a educação financeira é algo muito mais complexo do que a gente acha que é. Então, realmente, nós, principalmente nos últimos 2 anos, nós começamos a trabalhar a educação financeira de forma mais ampla. Ela influenciando em vários outros aspectos da nossa vida. E a gente sabe que influencia. Então, a gente acredita que a educação financeira ela afeta a sua qualidade de vida. O próprio núcleo mesmo já fez estudos mostrando isso, que afeta o bem-estar, a qualidade de vida, a saúde física e mental. Quando tem uma conta atrasada, a gente não consegue pensar em mais nada a não ser naquela conta, né? A gente mostrou, através de pesquisas, que se a pessoa ela tem um bem-estar financeiro pior,
ela, ou seja, a educação financeira pior, ela tem uma tendência maior de ter depressão e de ter ansiedade e de ter problemas de saúde, e a qualidade de vida dela é pior. Então, nós tentamos também, por meio de algumas ações no núcleo, a trabalhar isso. Então, a gente estava falando aqui, né, que eu trouxe, acho que ano passado mesmo, esse ano a gente trouxe também, nós levamos para o NEF, no núcleo, nutricionistas, levamos médicos, levamos gente para falar sobre saúde, alimentação, sobre qualidade de vida, justamente para a gente mostrar que é muito além de saber administrar seu dinheiro, né? Influencia na sua produtividade, você trabalha pior se você tiver problemas de dívida, estima-se que... Eu tive uma informação esses dias também que é um grande motivo de divórcios. Sim. As dívidas numa família. Gente, não casa com pobre, então brincando. Normalmente é o segundo principal motivo. As pesquisas, elas ficam aí no meio termo. Alguns mostram o divórcio, o principal motivo do divórcio, o adultério, e outras, os problemas financeiros. Mas sempre está entre os dois principais. Que vai virando uma bola de neve. Qual que é a sua sugestão ou a dica de vocês, então, para esses casais, assim? Qual que é a melhor forma de gerir em casal? Porque eu já converso, né, com alguns casais, alguns têm formas diferentes, né? Para alguns é conta compartilhada, para outros cada um com sua conta, mas qual que seria a dica que vocês dariam? Caiu meu ponto. Eu acho que quando tem uma família, tem que ser tudo compartilhado. Né? Então, essa de, o meu dinheiro é para isso, o seu dinheiro é para aquilo. Se decidiu juntar, pelo menos, se juntou as trouxinhas, eu acho que tem que ser compartilhado. E o quanto mais aberto possível. Então, assim, a mulher às vezes vai e compra uma roupa de R$300. O marido fala, nossa, você comprou? Não, isso aqui custou só 80. Né? Então, a gente tem que compartilhar e tá mostrando bem claramente nas planilhas, nos controles, para depois verificar onde que esse dinheiro está indo embora. Qual que é o problema? Então, às vezes a pessoa tem manias de comprar roupa, outras têm manias de fazer compras de supermercado, né? Eu tive agora uma recente colega que falou que a mania dela era comprar e deixar a geladeira cheia, nem que tivesse que perder tudo. Mas ela e ela brigando com a família de comer fruta, comer verdura, comer isso, mas... E aí tem que saber onde que o dinheiro está indo. Então, esse compartilhar dos recursos, tanto do que entra quanto do que sai, eu acho que é fundamental num relacionamento. De repente, não é nem a conta compartilhada, é realmente compartilhar o que está acontecendo, né? Assim, então... Eu também concordo plenamente com o que a Lígia falou. Você casa com a pessoa, você quer construir uma família... E você não pode compartilhar o dinheiro, você compartilha coisa muito mais relativamente importante. Compartilha a comida, compartilha o quadro, compartilha o tempo, compartilha tudo. Eu acho que tem que ser compartilhado, sim, as contas. E como que eu sugiro para, se você quer ter liberdade individual, ou seja, é importante ter a liberdade individual, mas também a liberdade com a conta conjunta. Junta-se os salários e cada um tem o seu dinheiro que pode gastar sozinho, mas tudo dentro do planejado. Então, por exemplo, a mulher, a gente sabe que tem muito mais despesas, principalmente de roupa, de higiene, de beleza, essas coisas, né? Então, ela tem um valor que ela pode gastar com ela por mês e não precisa dar satisfação. Então, ela tem R$800 ali, aquele R$800 é da mulher, ela gasta como que ela quer. De comum acordo, né? Isso, já está acertado, é como um acordo. O homem é R$300. Esses R$300 ele gasta como quer e não tem que dar satisfação. Tirou essa liberdade individual, ou seja, você também está tendo a sua liberdade individual. Aí o resto é compartilhado. Com o resto do salário do casal, quanto que a gente vai investir? Quanto que é supermercado? Aí é ter o orçamento. Eu costumo falar que se você não tem orçamento, você não tem educação financeira, você não está administrando seu dinheiro. Não se iluda. Se você quer administrar bem o seu dinheiro, você precisa do orçamento. Ninguém consegue guardar na cabeça tudo que gasta. Imagina. Nossa. É praticamente impossível. A gente então, não lembra nem que a gente ter. tomou de café da manhã ontem ou hoje de manhã, dependendo do dia, né?
Então, precisa ter o orçamento. Esse é o primeiro passo para você começar realmente a ter uma atitude condizente com uma boa educação financeira. E anotar tudo, começa anotando tudo. Eu também falo que anotar no papel no começo é melhor, porque aquilo te incomoda. Você está com a caneta e o papel na mão, aquela caderneta. Você coloca lá o valor do que você... Está na bolsa, aquilo lá, toda hora você abre a bolsa, aquele trem grande te incomodando. Se é o homem, está no bolso, aquele trem incomoda. O aplicativo eu não acho bom para começar, porque você está ali o tempo todo, vira uma parte do corpo. Tudo. Até a padaria. É importante. Não, mas no momento que está fazendo, ou pode, por exemplo, gastei, aí acabou o mês, eu vou lá e faço as No continhas. começo é bom anotar tudo, até você acostumar. Não guardar os papelzinhos para fazer ali, a cada 3 dias. Cupom, né? No começo, acho que no começo, pelo menos uns 15 dias, quando eu vou orientar, nos primeiros 15 dias, anota tudo para você criar o hábito, para você realmente saber. Depois que você acostuma, aí você vai, anota só no final do dia. Depois você vai alimentar a planilha, você pode passar a alimentar a planilha 2, 3 vezes na semana. Depois de 6 meses que você está fazendo, talvez uma vez na semana você já consegue, entendeu? Então, assim, mas para começar é importante, para criar o hábito, a disciplina. Quantas pessoas, pensando assim, estatisticamente, realmente fazem isso? Além das pessoas que trabalham com isso? Pouquíssimas, gente. Porque eu tô pensando, eu nunca vi, vou contar para você, eu vi uma vez só, mas a pessoa era matemática. Até porque eu vi agora, recentemente, na SPC, tem 63 milhões de brasileiros com nome sujo devendo alguma conta. Então, as pessoas geralmente não fazem. Tá aí a prova, né? 63 milhões é muito. Acho que não chega a 40% da população que tem um orçamento doméstico. Porque o orçamento doméstico também não precisa ser aquele elaborado, de Excel. Você consegue fazer no caderno. Fiz a planilha. Gasto 3 mil reais a mais do que eu ganho. Faço o quê? Corta. Você pega uma tesoura bem grande, corta aqui, corta ali. O cartão. Vai cortando tudo. O primeiro é cortar o cartão. A gente vai falar sobre o cartão. Parar do crédito. O crédito rotativo é complicado. Agora, se você usa o cartão de crédito só no valor que você tem mesmo, do seu salário, eu acho excelente. Paga todo mês, meu marido, a gente vai na padaria, compra pão de R$8, a gente passa no cartão de crédito. Tudo no cartão de crédito, porque além de você ter, depois discriminado isso na fatura, ele gera milhas para a gente viajar depois. Olha a dica. Eu viajo grátis há muitos anos. Eu também. Há muitos anos eu viajo grátis. Já fiz até viagens ao exterior com milhas adquiridas no cartão. Então, a gente está falando aqui de dicas, né? Tem um e-book, Dani, do Núcleo, que está disponível para download, né? Sobre educação financeira. Como que as pessoas podem baixar? Já que a gente está falando aqui dessas dicas, às vezes um e-book para a pessoa estudar melhor, né? Quem está assistindo a gente, para ter esse acesso. Não, é um e-book que nós fizemos junto com a Toro Investimentos, que é uma casa de análise grande no Brasil. Mas a gente deixa ele disponível na árvore, no link lá do Instagram. Do Instagram. A gente consegue... Perfeito. Então, a gente vai colocar aqui o Instagram de novo, para o pessoal acessar. Se ninguém tiver visto o link, vai lá no link, baixa o e-book, para a pessoa também, né, sentar e estudar, ter a consciência de, não vou só ouvir falar, mas vou sentar e estudar e analisar as minhas finanças. E a gente vai deixar também na descrição, né, para ficar mais fácil ainda. Na descrição aí do YouTube vai estar, só clicar e vai estudar depois do episódio aqui, porque é importante, né? Então, pensando assim, eu sou universitária, né? Provavelmente, primeiro eu tenho que ter uma renda para começar a guardar o dinheiro, né? Então, comecei um estágio, como que seria a melhor forma de eu investir ou guardar esse dinheiro? Aí eu também entro um pouco nessa questão desses bancos novos, né? Que entraram, se é melhor eles, é melhor o banco normal. O que eu estou fazendo no estágio? Qual que é a primeira coisa que eu posso pensar em fazer com esse dinheiro, para além de me sustentar, se sobrou uma graninha e tal? Eu costumo dizer que os nossos alunos universitários, eles já entram na vida devendo, né? Porque é tão fácil ir ali no banco, fazer um cadastro,
Às vezes a pessoa nem renda não tem, ela já ganha um limite de cheque especial, um limite de cartão de crédito, e aí começa a usar isso e às vezes sem renda para poder pagar. Então, vira uma bola de neve. A maioria, acho que em torno de 47% dos jovens, eles também não têm noção de educação financeira. Então, começar já devendo, ter esse encargo nos bancos é muito complicado. Se ele é estagiário, mesmo que tenha um valor de R$1.000, ele deveria já se programar para ter esse planejamento do que ele vai gastar e o que ele vai poupar. Essa forma de poupança, para nós brasileiros, também não é muito comum, mas a gente tem que estabelecer metas. Então, de repente, no começo, se ele tiver muitas coisas para gastar, ele economiza 5%, depois 10% do seu salário, depois, isso serve também para qualquer outro trabalhador, para qualquer outra família, já prevê uma poupança de 3 meses de gasto, depois de 6 meses de gasto. Se a gente pensar na pandemia que teve aí, pegou todo mundo de surpresa, né? Pessoas perderam emprego, empresas ficaram dias, meses fechado, dependendo da atividade, ficou até mais de ano fechado, né? Salões de festa, cinemas, etc. Então, se a gente não tiver uma poupança que seja de 6 meses guardado para imprevisto, imagina uma família toda com criança dependendo, né? Então, essa educação financeira a gente tem que procurar fazer, mesmo tendo um salário de R$1.000, né? De um estágio que seja. Então, começa com um valor pequeno, um percentual pequeno de 5%, de 10%, até guardar, no mínimo, 6 meses de salário, 6 meses de gastos, para poder ter isso para uma emergência. Põe esse dinheiro onde? Aí você tem que ver qual que é o perfil da pessoa, né? A gente pode classificar as pessoas em perfil conservador, agressivo, moderado, para você ver se você vai aplicar o dinheiro num fundo de renda fixa, em ações, em CDB, em LCA, LCI. Né? Eu brinco que eu e meu marido nós tivemos um terror de investimento em 2008. A gente tinha um dinheiro aplicado em renda fixa, a gente foi aplicar em ações. Né? Na época, ações estavam muito em moda, ações da Petrobras estavam subindo e tal. Investimos um valor considerável nisso. E, de repente, eu tinha um perfil mais moderado e o meu marido tinha um perfil mais conservador. E as ações começaram a despencar. E ele falava assim, Lísia, vamos vender tudo isso, porque está caindo. Calma, vamos esperar um pouco, vai voltar, né? E nada. E foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Depois, em 2015, a gente estava muito apertado e a gente precisou realizar o prejuízo, né? Eu lembro, o prejuízo é maravilhoso. A gente comprou ação a R$38 e nós vendemos a ação a R$10. Nossa! E, no total, sem considerar o valor do dinheiro no tempo, a gente perdeu R$33 mil. Se considerar o valor do dinheiro no tempo, nos índices de inflação, a gente perdeu em torno de R$50 mil. E, se considerar o valor da Selic, né, de CDI, a gente perdeu em torno de R$65 mil. Nossa! Então, é um dinheiro assim que até hoje falam, né? Vamos investir em ações e tal. Eu falo, não, obrigada. Eu tive tanto problema na minha casa com isso. A experiência não foi muito boa. Né? Foi muito então, boa. A pessoa tem que saber qual que é o seu perfil, de saber onde que você tem, né, de segurança ou não de investir no seu risco. Né? Então, quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno. Né? Mas tem pessoas que não têm esse perfil. Universitário, onde colocaria? Assim, porque assim, ele não vai... Aquela pessoa, eles não vão mexer com isso agora. Aí eu queria saber um pouco a diferença entre renda fixa e renda variável, né? Que você falou falar um pouquinho que é essa taxa Selic, né? Até por causa da pandemia, ela deu uma oscilada muito grande para quem guarda dinheiro, assim. E aí eu queria que falasse mais sobre isso. Então, por exemplo, nosso público maior é universitário, né? Então, esse universitário que pegou 10%, 5% do estágio,
interessante é nesse banco que ele fez o cartão, ou nesses bancos novos que eles estão fazendo hoje em dia, é mais fácil aplicar ali, ou aplica em outro lugar, ou guarda ali, né? Não é questão, né? Aplicar, guarda ali, guarda em outro lugar. Qual que seria essa dica, meu? A gente está aqui trabalhando com dicas. Qual que seria mais essa ideia para essas pessoas Então, que... o perfil universitário, eu acho que tem uma vantagem muito grande, que são novos, né? Em geral, o nosso aluno é muito novo. Então, ele ainda tem a vantagem do tempo. Então, a pessoa com 20 anos, se ela começar a investir e criar disciplina, ela consegue até liberdade financeira em 20 anos. Com 40 anos, ela pode aposentar se quiser e não trabalhar mais. Não, mas de estágio rendas, bom, né? Fala para mim, vive só de rendas. Para o nosso público, então, isso é muito bom, tem que considerar isso. Então, eu costumo falar que existe a chance de você errar ainda muito se você está com 20 anos. Porque mesmo que você perca, igual ela perdeu no mercado de ações, com 25 anos, você está com 25 anos ainda, você pode começar de novo, porque você tem muitos anos pela frente. Então, isso é importante também. A pessoa com 20 anos, 18, se ela for muito conservadora, só ficar com dinheiro ali, só em poupança, por exemplo, só em título público, ela deixa de ganhar muito dinheiro ao longo da vida. Por mais que ela seja conservadora, se ela for demais, quando ela é muito nova, ela deixa de ganhar muito dinheiro. Eu acho que a gente perde muito mais dinheiro por medo do que pelo risco em si. Por quê? Porque são poucas pessoas que investem em ações, ao contrário de 50 bilhões que está na poupança hoje. Então, quantos bilhões, quantas pessoas estão perdendo dinheiro por dinheiro estar na poupança parado, rendendo pouquíssimo, 0,5% ao mês. É muito pior do que os que perdem no mercado de ações. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de tentar ter o equilíbrio, né? Agora, em relação aos bancos, é melhor ser, como universitário, é melhor ir para o banco digital mesmo, é muito mais prático para o universitário, não cobra nada. Você tem bancos que, mesmo o dinheiro parado ali, ele rende 100% do CDI, 105% do CDI, que dá o dobro da poupança. Então, você não precisa fazer nada, o dinheiro estando na conta, você já tem um rendimento interessante. Então, eu acho que então, o é ideal melhor. É começar por aí. Põe num banco digital da sua preferência, e daí, quando começar a ter um dinheirinho sobrando, aí como é que eu faço a divisão? Tá, aí coloquei lá. E aí, o que eu faço com o dinheirinho que sobrou? Fica lá mesmo ou os 3 meses que você falou primeiro? O interessante é você não colocar todos os ovos numa mesma cesta, né? Então, como o Dani falou, a poupança rende muito pouco, mas você tem outras alternativas. Então, de repente, se você tem um perfil mais moderado, mais agressivo, como é o perfil dos nossos alunos muito novos, ele pode pôr, de repente, 50% em ações, 50% em renda fixa com LCA, LCI. Vai depender também de quando que ele quer gastar esse dinheiro, né? Se ele tem um projeto de viajar daqui a 1 ano, né? Então, ele tem que colocar ali num médio prazo. Agora, não, eu quero dar entrada no apartamento daqui a 5 anos. Uma meta bem arrojada aí, né? Então, ele tem que buscar um investimento que vai demorar um pouco, né, para render, mas que vai dar uma taxa melhor. E tem aqui o projeto, né, que você está fazendo. Exatamente. Que é para ensinar essas pessoas também para conseguir, Desde quem cedo, sabe, né? Para a gente também da própria investir, a gente renda tem e que tal. primeiro ter a tal da educação financeira, né? E você faz esse projeto com jovens, né? Conta um pouquinho sobre o projeto de educação financeira. Então, esse projeto especificamente, ele foi pensado através da professora Denise, que era a nossa coordenadora do PET, Ciências Contábeis, onde a escola estadual procurou ela no intuito de dar aulas de educação financeira, que faz parte da matriz curricular, e eles tinham aulas nos sábados letivos, dentro da pandemia, que eles iam utilizar isso para o conteúdo de matemática, de educação financeira. E a gente pensou numa forma de fazer, em forma de mini cursos de temas, uma aula no YouTube ao vivo, onde
o público-alvo era toda a comunidade, mas principalmente os alunos e professores da escola estadual. A Frei Egídio, né? Frei Egídio de Paris, aqui no Santa Mônica. E foi muito interessante porque os professores participaram bastante, até com perguntas, os alunos, os nossos alunos aqui da graduação, e foram 5 episódios. Esses episódios estão no site do PET Ciências Contábeis e são os que são mais vistos dentro do conteúdo do PET, né? Então, a gente tem episódios lá com 300 visualizações, com 500, com 600 visualizações. Então, é uma coisa que nos deixa muito feliz de ter passado esses conteúdos para os alunos, principalmente do ensino médio. E a gente está tentando replicar isso agora também para outras escolas. Agora, o PET Ciências Contábeis, na verdade, todos os PETs, eles tiveram uma divisão das escolas através da Secretaria Estadual de Educação com a Prograde, e o PET Ciências Contábeis ficou com a escola. Deixa eu olhar aqui só para não errar. Enquanto a Lísia olha, um recadinho para você que está assistindo a gente, aí na descrição vai estar disponível as aulas. Para quem quiser acessar, saber mais sobre educação financeira também, as aulas estão aí no link da descrição do YouTube. É a Escola Estadual Teotônio Vilela, no Planalto. No Planalto, lá perto de casa. Conheço. E aí a gente vai estar desenvolvendo esses trabalhos lá com a escola também. Já está no planejamento do PET, que agora está sob a supervisão da professora Camila, da gente desenvolver esses projetos lá. E eu sempre gostei da parte de educação financeira através de jogos de empresas. No ano passado não foi possível, porque a gente ainda estava na pandemia, fazendo tudo online, mas voltando, a gente tem a oportunidade de fazer isso de forma presencial. Desde 1999, eu trabalho com jogos de empresas. Então, a gente tem um jogo que eu já ministrei tanto na faculdade quanto com grupos de empresários, que chama Best Game. Então, ele simula uma empresa, é um jogo de tabuleiro, que ele simula a empresa na parte de produção, comercialização, todo o planejamento. E também tem outros jogos que a gente pode fazer com esse pessoal do ensino médio. Tem o jogo do professor Servasi, Gustavo Servasi, que é o jogo Renda Passiva. A gente aplicou ele também para alunos do ensino médio, que a gente tinha um projeto de iniciação científica. E eu acho que é uma forma lúdica da gente aprender educação financeira através de jogos. Porque a gente sempre acha que a educação financeira é algo muito difícil, né? Sempre aquela coisa, vou falar sobre dinheiro. Também porque a gente nunca foi ensinado de que desde cedo. Não se fala nunca sobre isso, né? Então, seja na escola, em casa. Você vai ter a gente custa saber quanto que os pais da gente ganham, né? Eu lembro que meus pais foram me contar quanto que eles ganhavam. Eu tive uns 17 anos. Até então, eu não fazia ideia e não se conversava sobre isso, né? O que você faz com o seu dinheiro, o que você não faz, o que eu fazia, por exemplo, com a minha mesada, o que eu não fazia, o que eu deveria fazer, né? E aí, por exemplo, acabou, aí não tinha essa educação da mesma forma que tem que comer assim, comer assado, comer assim, sabe? Não higiene, a higiene, tem que tomar banho assim, assado, lavar aqui, ali. E com dinheiro a gente não aprendeu, eles também não foram ensinados, né? Então, eu acho interessante essa nova descoberta, até, por exemplo, essa questão do empreendedorismo também, né? Estão ensinando na escola, que também é uma forma de mexer com dinheiro, mas vamos ao ponto nodal, como diriam. É matemática, né, menino? Meu Deus do céu! Que bom que existe celular que a gente põe lá e ele mesmo faz a soma. Se eu te falar que a gente parte da ideia de que é muito mais comportamento do que matemática. Sim, eu acredito muito nisso. A matemática da educação financeira, para você fazer um orçamento, fazer algum cálculo de juros, para você, enquanto pessoa física, é relativamente simples. Agora, a parte comportamental, psicológica, de você realmente ter atitudes boas, com o seu dinheiro. Dizer não, né? Às vezes a gente fica se auto-sabotando, falando que é a tal da matemática. Eu mereço. Exatamente. Eu falo pro meu marido assim, aquele doce tá piscando para mim. Desse jeito. Então, acho que isso é muito pior. É você ir no shopping
e só passear, né? Não Nossa. sair de lá com Qual foi a vez? sapato. Qual foi a vez que você foi no shopping só passear? Sem de nada, Sara? ainda... Sem nenhum dos... Primeira água. coisa que tem que pensar é que tem que uma pagar o água estacionamento, uma água de né? R$5, Uma água de R$7. é uma água com gás. Essa é normal, com gás é 7, R$7. 8. O estacionamento, e aí tem que pôr gasolina, aí tem que não sei o quê, aí chove, e aí vai uma coisa, né? Aí você lembra que tinha que comprar uma coisa, passa na frente de não sei o quê, aí somente liga, passa aqui, traz não sei o que lá. O meu problema são as farmácias. Eu tenho um negócio com farmácia. Eu acho as embalagens muito lindas, sabe? Muito chamativas. Eu não consigo. Eu vou dentro da farmácia e eu fico Meu doida. problema é o Mas é feito supermercado. pra Eu adoro o isso, né? supermercado. É, feito eu pra vejo isso. pra E isso. vocês gastam tudo isso que vocês compram? Ou perde muita coisa? De comer tudo que é bom, Não, assim, natural, uma banana perde. Falou que é uma pizza, um negócio assim. Perde jeito. Perde jeito nenhum. exatamente. A banana eu ia dá falar até isso. dó. Banana, queijo. Maçã. Maçã. As coisas de comer eu não perco, Não, porque eu eu perco. como tudo mesmo. Mas as outras coisas, assim, por exemplo, eu vou na farmácia, vejo uma embalagenzinha do Trident, aquela que abre assim. Acho bonitinha, compro umas duas, de duas cores diferentes. Não precisava, entende? E Então na eu farmácia é o olho da cara. Ele é 3 vezes mais aquele embalagem. Exatamente. do Trident. Não, Tem que pôr no papel e ver quanto que gasta nesses supérfluos, nessa autossabotagem que a gente faz, Mas que a gente é muito- sempre tem uma área que a gente faz isso, né? É Sim, muito a mente, eu também comportamental falo mesmo. muito isso. A mente é o principal inimigo do nosso bolso. Eu costumo falar demais isso. É ela que nos prejudica financeiramente, muito mais do que qualquer outra coisa. Então, existem muitas formas da mente nos prejudicar financeiramente. Então, nós falamos aqui de várias coisas. Então, como trabalhar a mente, então, pra gente não ser prejudicado por Aloterapia. ela? Aloterapia. Assim, Procura um é psicólogo. importante você conhecer, acho que as estratégias de marketing. como que você pode cair nisso. Então, a gente já falou algumas aqui. Se você sabe que se você for com se você sabe não, se os estudos mostram, se você sabe que se você for com fome nos mercados você vai comprar mais, então não vá com fome. Se você não levar uma lista, você vai gastar mais, então faça a lista antes. Se você levar criança, você vai gastar mais, então não leve criança. Então, se você sabe que você vai no shopping e pode querer dividir em 6 vezes, não leva o cartão de crédito. Então, ou seja, você conhecer essas estratégias faz com que você tente evitar. Se você sabe que você passa na farmácia e Não vai, entre na farmácia. e vai olhar as embalaginhas, não passa perto de uma farmácia, fica alguns dias sem passar perto da farmácia. Desvia. Eu vou ter que Desvia, fazer isso. certo? Então, é a mente. Então, você tem que se conhecer, tem que entender um pouco de como ela pode nos prejudicar, então, e se conscientizar de que... E ter uma meta também, né, Dani? Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu gasto tanto com farmácia, tanto com supermercado, com coisas supérfluas, esse dinheiro daria para me fazer uma viagem para o Nordeste no final do ano. Né? Esse dinheiro daria para me comprar, né, sei lá, trocar o computador, trocar um celular, comprar alguma coisa. Então, às vezes, a gente desvia muitos recursos em coisa que a gente não precisa, que poderia ser utilizado melhor. E às vezes a gente Aí sempre volta pensa, no é só uma orçamento que ela coisinha. Mas aí eu Volta vou no dar orçamento e quando nas vai metas. ver. a minha pergunta, assim, sobre eu acho meio polêmico, pensando, assim, né? Não sei se é entre as pessoas das finanças. Essa coisa de viver um nível abaixo do que você ganha. O que é um nível abaixo do que eu ganho? Não sei. É o quê? 10%? Sei lá. Acho Não, que é depende classe, O que muito. seria isso, assim? Que aí fala assim, eu acho que devia, se você ganha X, você tem que viver como? E aí a gente fica pensando, né? E para pessoas que se vivem um nível abaixo do que ganham, passa fome. Passa fome. Né? E aí como que seria essa questão dessa gestão financeira nesse sentido, assim? Então, por exemplo, tem essa máxima aí, eu não sei, aí eu queria saber com vocês, né? Se é isso mesmo, se não é, se dentro dessas pessoas que estudam sobre isso tem alguma divergência. Eu acho que, independente do salário, é possível poupar. Né? Fazendo um planejamento, é possível poupar. Aí, quanto que você vai poupar, que é o X da questão. Né? Então, é 5%, é 10%. O que a gente vê na maioria dos casos é as pessoas que vivem acima do que ela tem
de renda, né? Então, ganha 5 mil e gasta 7. Vive no cheque especial, vive no cartão de crédito. Essa pessoa, uma hora, ela vai ter que vender a casa, vender o carro para poder pagar. Que a gente vê muitos casos assim, né? Então, você tem que ter meta e pensar, olha, o que eu quero, guardando esse dinheiro, ter daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Fazer um planejamento. Como que o nosso público, na maioria das vezes, é aluno, né? Então, o que ele espera daqui a 20 anos? Né? Pensa que é uma coisa assim tão demorada? Não é, a vida passa muito rápido, né? Uhum. Então, é ter um planejamento mesmo, porque a parte mais fácil é gastar, né? Você vai numa festa, é cerveja, é diversão, é tudo. Vai num shopping, tudo chama a atenção para a gente para gastar. Brilha, né? Tudo brilha. Eu falo, nossa, aquela roupa está piscando para mim, né? O doce está piscando. Então, é muito fácil gastar. E o guardar é que é o complicado. A gente precisa dessa educação financeira, de pensar no que eu quero para o futuro para poder estar segurando, né? Acho que se pague primeiro. Complementando o que ela falou, considere os seus investimentos como uma dívida que você tem, um boleto que você tem que pagar. Então, deu o dia primeiro, mesmo que você seja estagiário, ganha R$800, ou bolsista, deu o dia primeiro. Se a sua meta é 10%, tire os R$100 e tire os R$200, seja o que for. Tire e invista. Coloque em algum lugar. No primeiro momento, tem que ter a reserva de emergência primeiro. Então, esse é o primeiro passo, mesmo que você seja universitário. Então, você tentar manter ali pelo menos uns 6 meses dos seus gastos. Então, se você gasta R$1.000 por mês, a sua primeira meta é investir, poupar para chegar a 6.000. Chegou nos 6.000, esse dinheiro de 6.000 precisa ter liquidez. Por quê? Porque é para algum imprevisto. Por isso que a gente chama de reserva de emergência. Então, é para alguma coisa que possa acontecer que você precise. Talvez algum problema de saúde. Um carro, né? Um carro estragou. Está ali. Então, invista ele em ativos com liquidez. O que é com liquidez? Que você pode ir lá e sacar a qualquer hora. Então, o Tesouro Selic é um exemplo, que é um título do governo. Só explica o que é, até já que você falou sobre o Tesouro Selic, o que é a taxa Selic? Taxa Selic é uma taxa do governo federal, ela que dá um norte das taxas de juros do Brasil. É que a gente chama de taxa básica da economia. Então, é a partir dela que nós temos as outras taxas, que temos os créditos, as taxas de juros, tanto para crédito quanto para investimentos. Então, hoje ela está, se não me engano, 13,75%, tom de 13 e pouco, né, que está. Então, se você ir lá e aplicar nesse Tesouro Selic, você vai ter esse rendimento. E o bom desse Tesouro Selic, que está atrelado à taxa Selic, é que você nunca vai perder. Você vai ganhar pelo menos as taxas de juros até o momento que você for resgatar. Por isso, ele ser ideal para reserva de emergência. Então, se você aplicou hoje, deixou lá, chegou amanhã, você precisa resgatar, você tem os juros, pelo menos, de um dia. Entendeu? E é líquido. A hora que você quiser, você vai lá e pega. Aí, dependendo do banco, às vezes demora 1 dia ou 2, né? Para liberar o dinheiro. Bom, aí aproveitando que a gente está falando de palavras que às vezes a gente não entende, para a gente preparar para o corte, né? Para colocar no Instagram, o que é inflação? Então, você falou até agora da Selic, né? A Selic ela é utilizada aí pelo Banco Central, né? Pelo Comitê aí de Política Monetária, que é o Copom, até para regular a inflação mesmo. Quando a taxa Selic está muito alta, há a tendência da inflação baixar. Por quê? Porque aí as pessoas vão pegar o dinheiro, vão tirar do mercado, vai jogar em fundos de investimentos que rendem uma taxa muito boa e a gente deixa de gastar e a inflação ela cai, né? Então, quando, por exemplo, agora a gente está com uma taxa alta, Selic, os empréstimos e financiamentos se tornam com taxa muito alta. Então, isso diminui até a compra. Estimula o consumo. O consumo, até de grandes itens como a casa própria.
né? Se, ao contrário, diminui-se a taxa Selic, vai diminuir tudo, né? Que ela é a taxa básica da economia, vai diminuir tudo, então fica mais fácil de comprar, de se financiar, tanto no mercado em si, né? Compras que a gente faz aí no comércio, como também grandes compras, igual veículos, igual casa, né? Então, o mercado ele depende muito da inflação em relação ao que está estabelecido na Selic, né? Agora a gente tem essa Selic que está prejudicando, inclusive, o setor de construção civil, que deu uma paralisada em função que a taxa está muito alta. Então, a pessoa pensa, olha, eu vou comprar minha casa tão sonhada, mas eu vou pagar uma taxa altíssima de financiamento. 20, né? 30 anos, né? Você vai muito comprar tempo, para... Hoje está sendo quase 30 anos a maioria dos financiamentos. Então, quando você pega uma taxa alta como agora para 30 anos, você paga 3 casas. Não compensa, O que né? aconteceu compensa. o contrário em 2020. 2020 a Selic estava muito baixa, a construção Deu um civil, boom. mesmo com a pandemia, disparou no Brasil. Não conseguia achar nem material, todo né, mundo na foi época. atrás de querer os empréstimos para comprar a casa, porque estava muito barata. Agora, quando ela está baixa também, a pessoa busca mais crédito, estimula mais o consumo, a inflação aumenta. Então, a inflação que a gente chama de o aumento generalizado nos preços dos produtos. Então, quando aumenta um produto, não é inflação. Então, é bom a gente deixar claro que quando fala-se inflação, tem que ser um aumento generalizado. Entendi. Então, se na economia os preços subiram 5% de um ano para o outro, a gente fala que aquilo é uma inflação. Então, aqueles produtos, aquela cesta básica, por exemplo, você comprava com R$1.000 e agora você precisa de 1.100, então significa que teve essa inflação, os mesmos produtos você não consegue comprar com a mesma quantidade de dinheiro. Então, a inflação é justamente isso, esse aumento generalizado dos alimentos de um país. A gente está aí no final do ano, né? Sempre com muitas promessas, com muitos sonhos. O que recado vocês deixariam para o planejamento financeiro de 2023? Para quem está assistindo o episódio, sentiu vontade, falou, não, esse ano eu vou anotar tudo, eu vou fazer um planejamento. Ou esse ano eu compro meu carro, esse ano eu compro a minha casa, faço aquela viagem que eu tanto quero, né? Como fazer esse planejamento para o ano inteiro? Eu acho que é uma ótima oportunidade. A gente sempre tem no final do ano metas que a gente pretende cumprir, né? E às vezes a gente tem as metas e acaba não cumprindo. A gente tem que sempre pensar no que é bom. O melhor é eu gastar o dinheiro de forma desordenada e não ter grandes projetos satisfeitos em forma necessários para a família, gastando desordenadamente ou não. É melhor eu ter uma educação financeira, um planejamento e ter isso já e atingir esses objetivos. Então, chegando agora no final do ano, pensando que às vezes tem um 13º, às vezes tem o valor das férias, que é um dinheiro que vem ali que a gente pode estar guardando, a gente planejar o que é importante para a gente. Né? Se é um universitário, o que eu gostaria de ter? É um carro? É algum outro bem que eu possa guardar um dinheiro, mesmo que o meu salário seja pouco, eu atingir isso? Né? Então, acho que isso é muito importante, a gente ter metas. A gente saber onde está gastando e a gente ter metas. Falando aí no que o professor Dani falou, eu participo da OBEF, que é a Olimpíada Brasileira de Educação Financeira. A gente teve agora a 4ª etapa, desde alunos de ensino fundamental até ensino médio. Aqui em Uberlândia a gente estava praticamente com ensino médio. Nós tivemos 4 medalhistas da etapa estadual. Conta pra gente como que é, como que eles ganharam medalha, qual que é a competição? Conta melhor pra gente como que funciona. Essa Olimpíada, ela é uma iniciativa da Universidade Federal da Paraíba, que começou esse projeto já tem uns 5 ou 6 anos. E essa Olimpíada foi crescendo e foi tendo adesão de várias universidades no Brasil inteiro. Então, a gente entrou uma equipe ano passado aqui na UFO para participar aqui da etapa de Minas. E ano passado a gente não teve êxito, mas esse ano a gente conseguiu.
aí de ter inscritos, porque depende das escolas inscreverem os alunos, né? E a gente teve os inscritos que participaram na primeira e na segunda etapa na escola e agora na terceira e na quarta etapa aqui dentro da UFO. Então, na terceira etapa, a gente teve 4 alunos que foram para a etapa, que foram medalhistas da etapa estadual, e agora a gente teve, no último sábado, a etapa nacional, mas a gente ainda não tem o resultado. Mas a gente vê que as escolas agora estão já preocupadas, passando isso para os alunos, né? E caiu essas questões de inflação, de Selic, de investimentos, de poupança. Então, já mudando, tentando mudar a consciência Eles fazem, dos tipo, alunos. uma prova? Eles fazem prova como se fosse vestibular, questões de múltipla escolha, nessas 3 etapas, nessas 4 etapas que a gente teve, eram 10 questões. Para ser medalhista, eles tinham que acertar 8, no mínimo 8 em 10. Né? Então, eles estão já com essa consciência financeira. Eu acho interessante porque a gente não teve isso quando era pequeno. No máximo, a gente tinha um cofrinho, né? Guardava ali as moedinhas. Eu nunca consegui. Nunca agora a gente já vê isso nas escolas. Um pouquinho embaixo. Pegava uma moedinha para gastar. E se eles já começam cedo assim, já é meio caminho andado. Essa nova geração, né? Então, você acha que ela vai estar mais preparada para quando tiver? Eu acho que sim, porque já se tornou uma consciência, desde da base nacional do currículo comum a essa percepção que é necessário. Então, eu acho que para o futuro a gente tem uma condição melhor do que nós tivemos, nossos pais tiveram. A gente volta na primeira pergunta, né, dos influencers. Então, a gente tem as escolas atuando mais, tem as mídias sociais com os influencers que têm ajudado também, né, tem difundido muito bem. Então, se fala mais sobre educação financeira. A melhora em termos de indicadores ainda é muito tímida, para ser bem sincero. Mas é muito provável que, no futuro, essa geração agora ela tenha uma educação financeira melhor, porque também não é nada imediato, né? Educação financeira não é hoje você tem, amanhã você não tem, ou o contrário. Né? E até porque eu acho que a pandemia também atrapalhou um pouco, né? Às vezes aquela pessoa que já estava indo super bem, né? Renda, construindo a sua renda, aí ela teve que gastar tudo, né? Porque achou que ia ficar só 6 meses, às vezes, desempregado, ficou 1 ano, 1 ano e meio, né? E aí eu acho que até para recuperar esse fôlego, até acho que economicamente, né? Não estou falando não só de indivíduos, né, mas empresas. De empresa do Brasil como um todo, não só do Brasil, né, acho que do mundo como um todo está respirando literalmente novamente, né, agora. Sim, saindo do fundo do poço, né? Então acho que as famílias elas tiveram esse sufoco assim, foram pegas de surpresa e gastaram as suas poupanças, as suas economias. Então agora é hora de restabelecer essas economias. Eu acho que essa geração agora, elas têm um papel primordial de estar mudando o que a gente teve no passado, já porque eles têm muito mais acesso à informação do que a gente, e essa necessidade ela é muito grande e está aí, é disponível para todos. Eu acho que a UFO ela é uma entidade que pode ajudar cada vez mais, né, a comunidade a ter essa consciência financeira. Prestar esse serviço, né, a comunidade. A gente tem tentado fazer isso pelo NEF. Nós já fizemos lá mais de 50 lives. A gente consegue gente bem importante do cenário nacional. A gente chegou com lives com mais de 1.000 pessoas participando. Então, a gente tem tentado fazer, e a UFO, é claro que dá todo esse suporte para a gente, né? Então, a gente tem tentado ajudar, que a UFO tem feito muita coisa. Então, o pessoal da Contábil, a gente vê direto eles fazendo as coisas, da gestão em negócios, da faculdade, a gente lá em Tuitaba. Eu acho que as universidades também têm participado mais. Agora, dentro dessa linha que a gente falou. Um pouco sobre previsão financeira Brasil. Vocês se arriscariam?
falar o que vocês esperam. Não. Vocês acham que... Previsão Não estou falando de nunca questão dá nem certo. só de governo mesmo, assim. Eu penso mais nessa questão de ajuste. Se vocês teriam alguma visão do que está acontecendo, para a gente já estar encaminhando para o fim, a gente pensando mais para além do indivíduo, né? Mas mais enquanto social. Então, a gente já está falando que está melhorando, né, individualmente, as pessoas estão guardando dinheiro, gastando menos, mas até essa questão que você falou, que a taxa Selic subiu, diminuiu, o que seria o ideal? Não estou falando não só de Brasil, mas também indivíduo, de fazer para esses próximos 2 anos, para esse próximo tempo que a gente vai viver, que está tão próximo, né, que a gente já está no finalzinho do ano. Eu acho que tem tudo a ver com o que o povo aí escolheu nas urnas, né? Eu acho que tem que focar em social agora. Acho que é o momento de políticas públicas para a população de mais baixa renda. Estamos com uma quantidade de gente muito grande, passando fome no Brasil. Então, acho que isso que deveria ser feito e parece que tudo indica que é isso que será feito, né? Então, começar a melhorar financeiramente nessa base, né, da pirâmide mesmo, né, financeira. Em termos de cenário mesmo nacional, acho que teria que ir nessa linha e parece que é isso que vai acontecer. E a gente trabalha muito também essa ideia de que a educação financeira ela tem que ser muito mais para melhorar a qualidade de vida e tirar a pessoa e ter mais equidade social dentro de uma sociedade do que para você investir e ganhar dinheiro só para você, né? Enriquecer. Então, a gente trabalha muito isso dentro do NEF. A gente preocupa muito mais com essa questão de diminuir a desigualdade social, a educação financeira para isso. Porque, independente da sua classe, se você realmente começar a dar mais importância para o dinheiro, você realmente tentar tratar ele melhor. É claro que a gente sabe das limitações da população brasileira, né? Como fazer alguém que ganha um salário poupar e tem 4 filhos? Então, não é tão simples assim também, né? 500 políticas públicas, a gente tem que tomar muito mais. cuidado de pensar que é fácil. Não é. Tipo, você tem que guardar isso aqui... 10%. Não dá nem para comer pra direito. Comer. Como é que você quer que a pessoa poupe? Então, é complicado, né? Eu acho que o Brasil ele é o país das oportunidades, né? Dizem que o Brasil alimenta 1 em cada 5 pratos no mundo. Então, o nosso agronegócio tem crescido, o setor aí de construção civil, se tiver um pouco de... A taxa baixar também é um setor que emprega muito, que gira muitos empregos diretos e indiretos. Então, eu acho que, dependendo do como vai ser gerido, a gente tem ótimas oportunidades. A Bolsa de Valores também aí tem crescido, agora está meio oscilando, mas tem tendências ótimas. Então, eu acho que o Brasil ele tem tudo para crescer, né? A gente tem que ver essas oportunidades. Eu acho que os olhos do mundo estão em torno do Brasil, né? Nós temos terras para fazer muitas coisas, temos riquezas no solo, então tem só que saber uma forma de aproveitar essas oportunidades. Digerir isso tudo. Digerir né? isso tudo de uma forma que possa beneficiar a população. Mais equânime, e cada pessoa, eu acho que também tem que ter aquela consciência de não gastar mais do que ganha. Então, olha, eu preciso prever. Né? A gente tem aí cenários que pode ter outras pandemias, outros problemas, a guerra que está longe da gente, mas pode chegar de alguma forma. Então, a gente sempre tem essa consciência de que o que eu posso fazer para ter essa reserva. Né? Não só esperar do governo, mas também fazer a nossa parte, o nosso dever de casa. Lembrar que o amanhã sempre chega, né? A gente tipo assim, vamos viver como se não houvesse amanhã. Mas o amanhã tá aí, batendo na porta. Sempre. Então, a gente tá chegando no final. Gente, muito obrigada. Vocês querem deixar algum recado? Pela participação de vocês. Fica aí aberto o recado de vocês. Um Feliz Natal, uma coisa assim. Podem ficar à vontade. Então, eu vou dar
3 dicas aí finais para você tentar melhorar a sua educação financeira. Acho que a primeira é se conscientizar de que a sua mente é o principal inimigo do seu bolso. Então, tenha essa consciência, se conheça, tenta entender como que ela pode te prejudicar e tenta sair dessas armadilhas. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, tem o orçamento doméstico. Não se iluda, se você não está controlando o seu dinheiro por meio de um orçamento, você não está administrando bem seu dinheiro. Você realmente não sabe quanto que você gasta, quanto que você ganha. Não sabe, é praticamente impossível você saber sem um orçamento, independente qual seja. É uma planilha, é um caderno, é um AP, é o próprio AP do banco, tem o orçamento. E segundo, comece a investir. Mesmo que seja pouco, comece. Hoje você tem aplicações de R$1. Você entra nas corretoras, você pode investir R$1. Você pode investir no Tesouro Direto com acima de R$30. Então, não existe justificativa para não investir. Começa a investir. Vai lá e põe R$50 na corretora e coloca algum produto, compra algum produto, porque você vai criando hábito, você vai criando a disciplina, você vai gostando daquilo, o seu dinheiro vai rendendo. Então, você consegue comprar muitos produtos com R$50, inclusive ações. Você consegue comprar uma ação de uma empresa com menos de R$50. Vai entrando nesse processo. Vai entrando, né? Para você ir criando a prática, o hábito, a disciplina. Acho que eu deixaria essas 3 dicas aí para os nossos alunos, para o pessoal que está assistindo. Muito obrigada, Dani. E você, Lísia, seu recado final? Eu queria dar um conselho de uma pessoa que foi considerada a pessoa mais sábia e mais rica dos últimos tempos, que ele fala aqui com outras palavras: tome conhecimento do seu patrimônio, pois a riqueza não dura para sempre. Né? Isso daqui foi escrito há mais de 3.000 anos atrás pelo rei Salomão, que é considerado o rei mais rico e mais sábio, em Provérbios 27, 23 e 24. Então, se uma pessoa que foi a mais rica, mais sábio, fala para a gente tomar conta do nosso patrimônio, né? Aquele pôs ovelhas e rebanhos, porque na época era agropastoril, né? Mas se a gente prestar atenção e cuidar do nosso patrimônio, que é os nossos bens, direitos, as nossas obrigações, a gente vai ter uma vida com mais qualidade, né? Pensando que o futuro a gente pode ter várias coisas boas, mas pode ter também coisas ruins. O amanhã tá aí, então, né, Jussara? O amanhã tá aí. Sempre chega. Mas, gente, muito então, obrigada. Semana que vem, que também é o nosso amanhã, quinta-feira que vem, estaremos aqui no UFOcast. A partir das 5 da tarde. No canal da UFO no YouTube. Também, se você quiser indicar para alguém, estaremos ao vivo. Ao vivo não, né? Estaremos reproduzindo na Rádio Universitária 107.5. Às 8 da noite. Em todas as plataformas de podcast também estaremos com esse episódio. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.